Eu voltei do lago, mas a água continuou me seguindo, mesmo quando eu estava seco. Não estou falando de poças, nem de roupas molhadas. Estou falando da sensação de que, onde eu paro, a água tenta me alcançar. E começou no lugar mais silencioso que eu já vi. Meu nome é Daniel. Eu trabalho como técnico de manutenção rural há quase 6 anos. Meu serviço é simples: verificar bombas, limpar tubulações, medir pressão, garantir que a água continue correndo onde deveria. Já vi reservatórios cheios de lama, poços abandonados, tanques com cheiro de ferrugem e enxofre, mas nada parecia errado naquele chamado. Era uma propriedade antiga, afastada da estrada, com uma casa fechada e um lago artificial no fundo do terreno. O dono dizia que a bomba travava porque a água parecia pesada. Eu achei que fosse sujeira. O lago ficava cercado por árvores secas, galhos tortos, folhas mortas grudadas na margem como se ninguém passasse ali há anos. O estranho não era o lago, era o silêncio. Não havia vento, não havia insetos, nem um único pássaro. A superfície da água não tinha ondas. Era como um espelho opaco, imóvel demais. Eu desci com as botas rangendo na lama, abri minha maleta, tirei o medidor, os cabos, o multímetro. Procedimento normal. Eu precisava testar a densidade da água. Então me ajoelhei e mergulhei a mão. O que me fez parar não foi o frio, foi o tempo. A água não se moveu de imediato. Ela cedeu, devagar demais, como se tivesse resistência, como se eu estivesse empurrando algo espesso, não líquido. Quando puxei a mão, por um instante, a água subiu comigo, escorreu para cima do meu braço, contra a gravidade, por meio segundo. Depois caiu. Eu ri, disse em voz alta. Tensão superficial. Mas quando olhei de novo, o lago estava perfeitamente imóvel, sem uma única onda, como se nunca tivesse sido tocado, como se estivesse esperando a próxima vez. O que me fez parar não foi o frio, foi o tempo. A água não se moveu de imediato. Ela cedeu, devagar demais, como se tivesse resistência, como se eu estivesse empurrando algo espesso, não líquido. Quando puxei a mão, por um instante, a água subiu comigo, escorreu para cima do meu braço, contra a gravidade, por meio segundo. Depois caiu. Eu ri, disse em voz alta. Tensão superficial. Mas quando olhei de novo, o lago estava perfeitamente imóvel, sem uma única onda, como se nunca tivesse sido tocado, como se estivesse esperando a próxima vez. Eu fiquei alguns segundos olhando para a superfície imóvel, esperando que as ondas voltassem. Não voltaram. Era como se o lago tivesse engolido o movimento. Eu me inclinei mais, afastando as folhas à margem, e foi aí que vi o fundo. Não eram sombras, nem galhos, nem algas. O fundo inteiro estava coberto por linhas paralelas, suaves, regulares, como se algo tivesse passado por ali respirando contra o chão. As marcas formavam círculos concêntricos, um dentro do outro, todos com a mesma distância entre si. Pareciam ter sido feitos em um ritmo, como se o lago tivesse sido expandido e contraído. Quanto mais eu encarava, mais eu tinha a sensação de que aquelas linhas não estavam ali antes de eu tocar a água. E então notei outra coisa. Meu reflexo. Quando eu me movia, ele não acompanhava na mesma hora. Havia um atraso, um segundo inteiro. Eu levantei a mão. O reflexo levantou depois. Eu virei o rosto. Ele virou depois. Não era distorção. Era um eco visual. Como se a superfície estivesse me observando e só depois tentando me copiar. Eu fui embora com a sensação de estar deixando algo inacabado. Naquela noite, em casa, tentei ignorar, mas quando tomei banho, algo estava diferente. A água não escorria em linhas aleatórias. Ela se movia em padrões circulares, girando devagar pelo meu corpo, como se estivesse procurando um centro. Quando desliguei o chuveiro, o ralo demorou mais que o normal para sugar a água. E o som era o mesmo do lago. Um fluxo grave, profundo, contínuo demais.
No dia seguinte, deixei um copo de água na mesa. Horas depois, ao passar por ele, percebi que a superfície tremia levemente. Não havia vento, não havia vibração, mas havia ondas pequenas, ritmadas, como se algo respirasse dentro. A partir daí, começou a acontecer sempre que eu estava perto. Pias, chuveiros, poças na rua. Nada mais ficava totalmente parado. Até que, numa madrugada, acordei com um som que não vinha do quarto. Vinha do banheiro. Um som lento, profundo, rítmico. 3 pulsos lentos. Uma pausa. 3 pulsos. Eu me aproximei da pia. O ralo estava seco, mas o som vinha de dentro, não dos canos, não da parede. Vinha da água que não estava mais lá. E naquele momento eu reconheci o ritmo. Era o mesmo padrão das marcas no fundo do lago, como se algo, muito longe, ainda estivesse, tentando me acompanhar. O som no ralo, os padrões, o atraso nos reflexos, tudo apontava para o mesmo lugar. Então eu voltei. Voltei ao lago. Levei uma câmera, um tripé e uma lanterna potente. Não contei a ninguém. Não queria ouvir que era só cansaço. Cheguei no fim da tarde. O céu estava nublado, pesado, como se fosse chover, mas nenhuma gota caía. O lago estava exatamente como antes, imóvel. Nenhum inseto, nenhuma onda, nenhum reflexo de nuvem. Aproximei a câmera da margem e comecei a gravar. Eu precisava ver se aquilo respondia. Peguei uma pedra e joguei no centro. Ela não fez ondas. Não houve círculos. A superfície cedeu para dentro, como se algo tivesse puxado a água para baixo, num movimento lento, profundo, como um pulmão enchendo. Depois, no segundo seguinte, a água voltou, mas não como antes. O centro do lago começou a se elevar, não em forma de corpo, mas em um volume orgânico, irregular, que subia e descia, como um tórax respirando. Não havia pele, não havia olhos, não havia forma. Era a própria água se moldando por dentro. E então eu entendi. Não havia algo vivendo no lago. O lago era organismo. A água não se movia por gravidade. Ela se movia por ritmo, por imitação, como se tudo que tocasse nela deixasse um registro, um molde, um padrão. Ela não atacava, não caçava, ela aprendia. E eu tinha sido a primeira coisa a entrar nela em muito tempo. Quando percebi, o padrão de respiração do lago era o mesmo do ralo da minha casa. 3 pulsos, uma pausa, 3 pulsos. Eu desliguei a câmera, mas o lago continuou respirando, como se já soubesse que eu estava ali. Depois daquele dia, eu não voltei mais ao lago. Não precisei, porque ele veio comigo. No começo, eram só pequenos detalhes. Toda vez que eu me aproximava de uma pia, a água começava a se mover antes mesmo de eu tocar. Não como ondas, mas como se estivesse se ajustando, esperando. No chuveiro, eu percebia que o fluxo atrasava meus movimentos. Se eu levantava a mão, a água demorava um segundo para seguir. Se eu virava o rosto, sentia o jato corrigindo a direção, como se estivesse tentando lembrar quem eu era. Poças na rua ficavam imóveis quando eu passava. Outras pessoas não notavam. Para elas, era só água. Para mim, era um espelho que ainda estava aprendendo. Com o tempo, o som voltou. À noite, quando tudo ficava quieto, eu ouvia a mesma cadência. 3 pulsos lentos. Uma pausa. 3 pulsos. Não vinha do encanamento. Vinha do silêncio entre um som e outro. Como se a água estivesse respirando em lugares onde não deveria existir. Eu parei de tomar banho com a luz apagada. Parei de beber água direto do copo. Parei de deixar torneiras abertas. Mas nada disso adiantou. Porque não era sobre estar molhado. Era sobre estar próximo. O pior não é quando a água se move. É quando ela fica parada demais. Às vezes, fico em silêncio absoluto no quarto, sem mexer um músculo, e sinto, atrás de mim, o som invisível de algo se ajustando, como se estivesse ensaiando, aprendendo o ritmo.
esperando o momento em que não vai mais precisar me copiar. Porque, quando isso acontecer, eu não vou saber quem está observando quem. Se você chegou até aqui, talvez já tenha sentido aquele silêncio estranho entre um som e outro. Talvez agora, quando estiver sozinho, a água perto de você também não fique totalmente parada. Se algo nesse relato te acompanhou até o fim, deixa um like, não para mim, mas para mostrar que você ainda está aí. E se inscreve, porque eu vou continuar contando o que acontece, enquanto ainda dá tempo.